Boa tarde, turminha 21. Em nossa última videoaula do componente curricular de História e na atividade subsequente, nós conhecemos e exploramos o conceito de fato e registro histórico, que nada mais é do que a marca ou os vestígios deixados por uma pessoa, um grupo de pessoas, um povo, uma nação ao longo de sua passagem pela Terra, ao longo de sua vida, e que comprovam a sua existência e também permitem pesquisas sobre como funcionava, como era a sua vida, o seu modo de viver em um determinado tempo e lugar. E para hoje, nós vamos dar seguimento a esse estudo, direcionando a nossa atenção para o fato de que nós, desde antes do nosso nascimento, possuímos também registros, e registros históricos que vão se perpetuar ao longo de toda a nossa existência e após ela também, e poderão ser conhecidos por muita gente. Lembrando, esses registros, esses fatos históricos, eles podem ser escritos, visuais, orais ou materiais. Será que eles estão presentes em nossa família? Vamos descobrir juntos? Então, a partir de agora, com o livro de história em mãos, acompanhe a explicação dos textos e dos exercícios propostos nas páginas indicadas em nossa atividade de número 5 do segundo trimestre. Então, galerinha, na primeira página do livro que vocês foram convidados a trabalhar, nós temos um texto que apresenta a nossa temática Histórias de Famílias. E diz o seguinte: há objetos que ganhamos em um sorteio. Você já ganhou algum presente em sorteio? A maioria dos objetos que temos, porém, nós ganhamos de nossos familiares e alguns deles têm especial valor para nós. Exemplos: um relógio, ganho de um avô, um caderno de receitas, ganho de uma avó, uma joia presenteada por uma madrinha. E temos aqui dois personagens que dialogam entre si. A menina conta que ganhou uma boneca que foi da avó dela e que ela vai guardar para o resto da vida. Já o personagem dessa história, o menino, conta que ganhou um ursinho em um sorteio e vai dá-lo de presente para uma menina que não tem brinquedo. A seguir, existem duas propostas de perguntas que podem ser respondidas no seu caderno de casa tema. A primeira delas diz assim: você ganhou um cobertor em uma rifa. Você doaria esse objeto para um vizinho ou parente que estivesse passando frio? Por quê? Como você responderia essa pergunta? Pense que alguém pode precisá-lo mais do que vocês. Já a segunda pergunta diz o seguinte: você ganhou um violino de presente do seu tio violinista. Você doaria esse violino? Contem-me, que valor sentimental teria esse objeto para vocês? E por que vocês fariam ou não essa doação? A página 90 do nosso livro de história nos traz um trecho de uma linda história de Rosana Visioli chamada Minha Boneca Italiana. E conta uma situação vivida por uma menina que ganhou, quando havia 4 anos, dos pais que fizeram uma viagem à Itália, uma boneca de presente. Ela descreve a boneca e a sua paixão por esse brinquedo. E a intenção dela é guardá-la por muitos e muitos anos a fim de presenteá-la à sua neta.
por que será que essa boneca é tão especial para a menina da história? Será que existem brinquedos mais especiais que outros? Por quê e qual o motivo desta boneca não nos parecer igual a qualquer outro brinquedo que a personagem da história possui? No exercício número 1 da mesma página, a pergunta é: a menina disse, chamada Rosana, que letra A gosta muito de bonecas ou letra B gosta somente de bebês loiros de olhos azuis? Marquem um xizinho na resposta correta. E o segundo exercício pergunta: a boneca que Rosana ganhou de presente tem especial valor para ela? Por quê? Também em seu caderno, vocês vão explicar a razão desta boneca ser tão importante para a menina Rosana. A boneca trazida por seus pais em uma viagem à Itália. Uma outra linda história narrada pela autora Débora Lieber de Paula e vivida por ela mesma, aconteceu quando ela tinha por volta de 9 anos, quando recebeu de presente do seu amado avô um relógio digital, daquele sem ponteiro que revela a hora mostrando apenas os números. E ela tinha uma proximidade afetiva enorme com esse parente querido. E lembrou no texto que viveu um momento especial junto do avô em uma passagem, uma virada de ano, em que os dois juntos ficaram um ao lado do outro para poder ver o relógio marcar a meia-noite, o novo ano. Ao final de sua narrativa, ela se refere à saudade do querido avôzinho. O que isso nos revela? Será que esse avô ainda faz parte de forma física da vida dela? Será que ela ainda pode partilhar momentos junto dele? E talvez, dependendo da resposta que vocês encontrarem ao pensarem sobre esse escrito, vocês percebam a importância revelada pela autora sobre esse objeto. Existem 3 tarefinhas na página 91 que convidarão vocês a voltarem ao texto e devem ser respondidas no próprio livro. A primeira delas pergunta: qual foi o presente que Débora ganhou do avô? A segunda: o avô de Débora não gostava de ser interrompido quando estava consertando alguma coisa. Sublinhe. Lembra quando falamos sobre destacar? Nesse caso aqui é sublinhar, fazer um tracejado, um risquinho com alguma cor diferenciada de canetinha ou lápis de cor, em que ele diz isso. E a última: qual o sentimento que a criança diz ter pelo avô? Respondam, pensem, reflitam e lembrem, sempre resposta completa e caprichada. E a última história trazida neste capítulo 2 do nosso livro foi escrita por Heloísa Pires de Lima e possui o título de A Preta se Apresenta. Preta era uma menina que era chamada assim por sua madrinha, por quem tinha um afeto, um carinho enorme. Não apenas pelos brinquedos, bonecas e lencinho que usava na cabeça, trazido sempre dentro de um cestinho, mas também pelo tanto de amor e pelo jeito afetuoso de chamar a sua afilhada.
As 3 perguntas que seguem o texto, constantes na página 92, dizem o seguinte: quem deu o apelido de Preta para a menina? E vocês vão marcar com um X a resposta correta. Letra A, foi a mãe dela? Letra B, o avô dela? Ou letra C, a madrinha dela? Número 2. A madrinha presenteava a menina com letra A, livros, letra B, boneca, letra C, carrinho. Será que existe apenas uma resposta correta nesse exercício? Vamos pensar, voltar, reler e encontrar no texto o que deve ser marcado. E a última pergunta, de número 3, deve ser respondida no caderno de casa tema. E diz assim: a menina gostava que a tia a chamasse de Preta. Por quê? Por que era tão especial para ela esse apelido? Quando recebemos um apelido, como somos chamados de uma maneira diferente, será que essa forma nos agrada? E quando nos agrada, por quê? Escrevam, registrem a sua resposta. Os exercícios das páginas 93 e 94 solicitam o recorte e a colagem por parte de vocês de cópias de 2 documentos que ajudem a contar a sua história. Pode ser do registro de nascimento, a carteira de identidade, o passaporte, se existente, algum álbum com registros dos primeiros dias de nascimento. Enfim, fica a critério de vocês. Importante salientar que, se não for possível fazer a cópia, o xerox, a reprodução desses documentos, vocês podem representá-los por meio de desenhos, sempre pintados e caprichados. A segunda atividade também requer o recorte e a colagem de 3 documentos que ajudem a contar a história de um adulto que seja responsável por vocês. Pode ser a mãe, o pai, a avó, o vô, o tio, a tia, um primo, enfim. Alguém que ajude na criação de vocês, que tenha uma participação importante em suas vidas. Eu adorei essa próxima atividade. Vocês vão reunir objetos, relatos a partir de conversa com familiares sobre a sua vida desde o momento em que vocês começaram a se desenvolver dentro do útero da mamãe. Depois do nascimento, nos primeiros anos de vida, até chegarem à idade de hoje. E utilizando pelo menos 2 tipos de fontes históricas já estudadas, como a escrita, a visual, a oral e a material, lembrando que são apenas 2, vocês vão fazer um registro de um fato importante que tenha marcado significativamente a vida de vocês. Lembrando de dar um título ao trabalho. Mãos à obra. Amei essa proposta de tarefa. E para finalizar a nossa atividade, temos 2 bilhetes para lermos, sendo que no primeiro deles, da página 96, nós vamos apenas fazer a interpretação, vamos apenas entender a mensagem do escritor, do Rodrigo. E existe uma perguntinha sobre uma palavra contida nesse texto que não é mais usada. Qual será? Leiam com atenção, pois foi um bilhete escrito pelo tataravô de Marcelo, o Rodrigo,
pedindo um presente de Natal. Vocês imaginem há quanto tempo isso aconteceu. O exercício número 2 dessa mesma página não precisa ser registrado, ele não precisa ser escrito. Ele convida vocês a pensarem e diz assim: responda oralmente. O bilhete é antigo ou recente? Como você sabe disso? Eu acho que a resposta a Prof. Marília acabou de oferecer para vocês. E finalizando, vocês vão completar um bilhetinho do filho Marcelo ao seu papai, utilizando as imagens contidas, apresentadas nessa folhinha, para que o bilhete faça sentido. Então, prestem bastante atenção, tanto nos objetos apresentados, na intenção do Marcelo e na escrita das palavras. A seguir, existe uma pergunta que deve ser respondida. Qual a palavra dessa mensagem é mais difícil de escrever? E a partir da releitura de todo o bilhete, vocês vão identificar qual de todas as palavrinhas que compõem o bilhetinho vocês acham a mais difícil de ser escrita. E o último exercício desta página 97, de número 4, igualmente não precisa ser registrado. A proposta é a de que vocês apenas reflitam sobre a grafia, o registro gráfico, a escrita de uma determinada palavrinha contida no bilhete do Marcelo, seu pai. Então diz assim: observe a palavra shopping. Você vê alguma coisa diferente escrita nessa palavra? O que será que contém ela que costumeiramente não usamos quando escrevemos nossas frases e textos? E a letra B? A palavra shopping faz parte da língua portuguesa ou veio de outra língua? De qual? Está valendo uma pesquisa aqui. Quem se sentir à vontade pode me responder essa letrinha B lá no canal Conversando com a Prof. Vou adorar descobrir junto com vocês, hein? E aí, pessoal? Agora ficou fácil, molezinha resolver as tarefas, não é mesmo? Então, dedicação, concentração, capricho, porque toda explicação, toda orientação já foi oferecida pela Prof. Marília. Nos encontramos às 3 horas na plataforma Teams. Um beijo carinhoso e até daqui a pouco.